Espírito Santo, dai-nos ouvidos para ouvir a tua palavra, compreender e que ela seja alimento para a nossa fé e para a nossa alma. Amém, graças a Deus. Gálatas capítulo 3, os obreiros podem sentar também. Gálatas capítulo 3. Eu vou ler bastante coisas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês, para ficar fácil. Eu preparei uma folha com várias anotações, ó. Eu coloquei aqui tudo que eu vou ler, as passagens da Bíblia. São várias coisas, referências. Se você ficar abrindo toda hora, tem gente que tem dificuldade, vai demorar muito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar no WhatsApp de vocês essa folha aqui, ó. Essa folha eu vou mandar no WhatsApp de vocês. Que em casa você confere tudo que eu estou lendo com vocês hoje. Eu vou falando, mas se você tem dificuldade, então deixa para você tomar nota, ou você pode anotar, ou confere em casa. E se você não recebe as nossas mensagens, seria bom, porque eu estou dizendo que os horários normais vão voltar a partir de domingo. Mas podemos voltar já nessa quarta-feira agora. Já nessa quarta, tudo vai depender da autorização. Até então, a gente vai voltar a partir de domingo, mas dependendo, a gente volta a partir de quarta. Por isso que é bom você receber as nossas mensagens. Se você não tem o meu telefone, anota aí o número. Você deve mandar um WhatsApp para mim, solicitando que eu coloque você no grupo de mensagens. Quando eu mando a mensagem, eu mando de uma vez só para todo mundo. Tá? Eu mando para mais de 1000 números de telefone, são mais de 1000 números. E vai de uma vez só. Aí você recebe uma mensagem, tem gente que responde assim, pastor, mas eu já preenchi, eu já respondi. É porque quando eu mando para todo mundo. Ainda que, quando eu faço uma pergunta e você já preencheu um formulário, desconsidere se quando a mensagem for novamente para você. É porque quando é enviada, ela é enviada de uma vez só para todo mundo. Tá bom, pessoal? Então anota o meu número aí. Você deve salvar o meu número no seu aparelho de telefone. Se ele não tiver salvo, você não recebe a mensagem. Linha de transmissão, é necessário que eu tenha o seu número salvo e você tenha o meu número salvo no seu aparelho. O número de telefone é 98298-4438. Vou repetir, 98298-4438. Você manda uma mensagem para mim solicitando receber as mensagens. Eu vou estar enviando para vocês as mensagens e os vídeos que nós gravamos. Gálatas capítulo 3, então vamos lá. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Olha como é bacana essa palavra. Todos que são, olha aqui pessoal, todos que são de Deus, são herdeiros da promessa. Todos que são de Deus, são herdeiros da promessa. Em Gálatas diz assim, ó, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Olha só o que a Bíblia fala. Se eu aceitei Jesus como o meu Salvador, se eu sou de Cristo, então pela fé através de Cristo, eu também me tornei o quê? Um descendente de Abraão e herdeiro de suas promessas. Todas as promessas que Deus fez a Abraão, hoje se estende à minha vida, porque eu tenho Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, e por meio dele, hoje eu me tornei um descendente de Abraão.
e de todas as promessas que Deus fez a Abraão. Promessas como esta aqui, ó, que nós vemos no livro de Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 7 e 9. Nós vemos um exemplo das promessas. Diz assim, ó: porque o Senhor, capítulo 8, versículo 7 e versículo 9, porque o Senhor teu Deus te põe numa terra boa, terra de ribeiros, de água, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará, e nada faltará nela. Então você veja que a terra que Deus deu aos filhos de Israel quando saíram do Egito era uma terra boa, terra próspera, uma terra que, como diz aqui, terra de fontes, terra de mananciais, aonde eles iriam comer o pão sem escassez, sem miséria. Essa é a terra, essa é a vida que Deus quer dar. Uma vida abençoada, uma vida completa. Eu vejo o seguinte, que nessa época da pandemia, é a melhor oportunidade para Deus abençoar vocês. Porque a gente não vive dentro do plano do mundo. A gente vive dentro do plano de Deus. Tem uma senhora que ela falou assim: pastor, eu quero dar meu testemunho. Eu comprei o meu consultório avaliado em mais de 250 mil reais. Ela comprou agora essa semana. Ela comprou por 100 mil, menos da metade do preço. É o que está escrito na Bíblia. Está escrito na palavra de Deus, que Deus dá trabalho para o pecador, para ele construir e amontoar, e depois pegar tudo aquilo e entregar na mão daquele que agrada a Deus. Deus quer entregar na sua mão tudo isso aí, ó, que a gente vê, de empresários desesperados, empresas que estão falindo, equipamentos. Talvez você é um profissional, você trabalha numa área, e as ferramentas de trabalho que você trabalha não é sua. É emprestada, é alugada, talvez é do seu patrão, e Deus quer que você tenha equipamentos, compre agora, porque eles vão vender a preço de banana. Eles vão aceitar aquilo que você, da forma que você vai pagar. Eu vejo essa época para Deus abençoar, Deus querendo abençoar aqueles que servem a Ele. A pessoa que não está dentro do plano de Deus, a pessoa que vive no plano do mundo está desesperada. Ela está desesperada, apavorada. Mas quem está, a pessoa que vive dentro, a pessoa que vive de acordo com o que está escrito, não pelo que vê, não pelo que sente, ela está confiando. Está acreditando, não, eu vou arrebentar. Porque essa foi a terra que Deus prometeu, terra boa. Nesse mesmo capítulo, no capítulo 8, se você ler em sua casa, na folha que eu vou mandar para vocês, está escrito tudo isso. Vou mandar para vocês no zap. Deus continua falando o seguinte, dando uma orientação ao povo, dizendo o seguinte: guarda. Deus diz assim: guarda-te e não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado o teu gado, os teus rebanhos, e se acrescentar prata e ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Deus falou para o povo de Israel, o povo da promessa: ó, eu estou dando essa terra para vocês. Vocês estão entrando numa terra tão boa, tão abençoada. Agora, não deixe que
com o decorrer do tempo, com a prosperidade de vocês, você se esqueça de Deus. Que você se esqueça que foi o Senhor teu Deus que te deu tudo isso. Que você diga ao seu próprio coração que foi com a força do seu braço que você conquistou, que você prosperou, que você venceu. Porque é o que acontece. Quantos chegam na igreja endemoniados, com depressão, com desejo de suicídio, sem paz, é liberto dos demônios, é curado, é liberto do vazio da alma, e Deus então dá uma família, Deus cura, Deus liberta das enfermidades, Deus dá paz, Deus dá uma vida completa. E aí há aqueles que se esquecem de Deus, e começa a cuidar da própria vida. Por isso que Deus já está alertando, não se esqueça de Deus, que foi Deus que te deu essa terra. Aí Deus diz assim, será porém, que se de qualquer modo, te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e servires e te inclinando perante eles, hoje testifico contra vós, que certamente perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis. Deus está falando para aquele povo, se vocês deixarem de dar ouvido à minha palavra, todos os inimigos que eu derrotei diante de vocês, que vocês viram serem derrotados, destruídos, vocês vão perecer como eles, no dia em que vocês deixarem de dar ouvido à minha voz. Vamos dar um exemplo? Abre aí em Juízes capítulo 6. Nós temos um exemplo bem claro a respeito disso. Fala de Gideão, como nós estamos falando. Vamos falar dessa história de Gideão, que é um retrato de tudo isso que Deus está orientando lá atrás o povo. Diz assim, Juízes capítulo 6, no versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que era o que, pessoal? Quer dizer, se esqueceram de Deus. E diz aqui, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas. Quando fala que Deus deu, não quer dizer que Deus castigou, que Deus lançou uma praga, é que Deus não pôde guardá-lo. É isso, a pessoa não tem a proteção de Deus. Deus não pode guardar alguém que não quer Ele. Deus não pode ajudar alguém que despreza Ele. Aqui está o retrato exatamente daquilo que Deus lá atrás falou para o povo. Deus falou o seguinte, eu estou dando para vocês uma terra boa, mas se vocês deixarem de dar ouvido à minha palavra, vocês vão perecer como pereceram os inimigos de vocês. E a Bíblia fala que Israel fez o que era mal diante de Deus. No versículo 6 diz assim, olha o que diz aí, versículo 6, Juízes, capítulo 6, versículo 6. Assim Israel, o que aconteceu? Empobreceu muito pela presença dos midianitas. Você vê que Israel ficou pobre, perdeu tudo com a presença dos midianitas. Como pode uma nação que recebeu de herança uma terra que nenhuma outra nação tinha, uma terra boa, próspera, como Deus disse a Moisés, terra que mana leite e mel, terra de fontes, terra de mananciais, aonde eles iriam comer o pão até se fartar, iria ter abundância. E Deus, preocupado, ainda avisou, não se esqueça de mim, porque nessa terra vocês vão prosperar, vocês vão crescer, eu vou abençoar vocês. Não pense depois que vocês vão conseguir tudo isso sozinho. E não é o que acontece hoje? As pessoas vêm até Jesus desgraçada, no pó, humilhada.
ela tem a sua vida erguida por Deus. E quando a sua vida é erguida, ela se esquece de Deus. Deixa de ser dizimista, deixa de vir na igreja. A pessoa não tem preocupação de vir na igreja. A pessoa ela não tem preocupação de cuidar da vida espiritual. Ela faz o que Israel fez. O que Israel fez? Começou a idolatrar imagens, a cultuar deuses que não eram deuses, a trazer imagens para dentro de Israel, Baal, e a sacrificar Baal. E quantos têm trago para a sua vida hoje essas imagens? Talvez não Baal, mas o apóstolo Paulo, que nos últimos dias o homem iria tornar amantes de si mesmo, quer dizer, iriam idolatrar a própria vida. Hoje o Baal que tem se erguido na vida de muitos é o amor que a pessoa tem à própria vida. Ela ama a sua vida, ela ama o mundo, ela ama o prazer mais do que a Deus. Você vê as pessoas agora, é claro que nós temos que vigiar. Quando acaba o culto, eu vou colocar a minha máscara. Você está vendo todos os pastores e obreiros com máscara. Nós vigiamos, nós cuidamos. Mas você vê que as pessoas, agora nessa época, elas fazem tudo, mas com respeito. Ao vir na igreja, ela logo pensa, eu não posso ir que eu vou ficar doente. Só na igreja ela pensa que vai ficar doente. Só na igreja não pode vir. Mas a pessoa pode ir no mercado, a pessoa pode andar na rua, a pessoa pode trabalhar, a pessoa pode fazer tudo, menos na igreja. Ela pode fazer tudo, menos ir na igreja. Outro dia eu passei ali no calçadão de Caraí, meu Deus do céu, uma multidão de gente caminhando na praia. Não sei se alguém já passou ali por volta de 5, 6 horas da tarde. Se isso não é aglomeração, eu não sei o que é então. A esposa estava no mercado, foi naquele mercado mundial, aí lançou uma promoção do álcool. Ela falou assim, eu quase fui atropelado, todo mundo foi em cima. Falou assim, não é para aglomerar, mas ó, um fervo de gente no corredor. As pessoas não se preocupam com isso. A preocupação é, eu não posso ir na igreja, não pode. Engraçado que na igreja não pode, mas pode ir no mercado, pode brigar lá pelo 1 litro de álcool. Empurra um, empurra outro. Não, eu quero, é meu, eu estou na frente. Vai trabalhar, pega barco, pega ônibus. Pode ir na lanchonete, pode ir no barzinho, pode ir em qualquer lugar. Mas se falou de igreja, quer dizer, o ídolo que ela cria para a vida dela é a própria vida. Porque Jesus falou, aquele que quer seguir ele, tem que negar a si mesmo, ele tem que ser o primeiro. Ele tem que estar acima de tudo. E muitas pessoas têm abandonado o altar. O fogo do altar já não existe mais, porque criou um Baal. E normalmente, a pessoa ela não vai perceber isso da noite para o dia. Porque Israel ficou quantos anos sendo atacado pelos midianitas? 7 anos. Israel ficou pobre, como a Bíblia diz, Israel empobreceu. Só que eles só se despertaram depois de 7 anos. Foi depois de 7 anos, olha o que diz aí no versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel fizeram o quê? Mas eles só clamaram a Deus depois que eles estavam empobrecidos. Tem gente que espera perder o marido, perder a esposa, perder o filho, estar no hospital entre a vida e a morte, perder tudo, voltar para as drogas, voltar para a prostituição, para quando chegar lá no fundo do poço, voltar a estar cheio de demônios, para a pessoa lembrar, poxa, há um Deus que pode mudar minha vida porque um dia Ele mudou. Um dia esse Deus mudou minha vida e eu me afastei dele.
eu vou me voltar para ele. Israel só lembrou de Deus, só se tornou, só voltou para Deus depois que perdeu tudo. Porque enquanto tinha algo para se escorar ou para segurar, eles estavam escondidos em cavernas. Tem gente que se esconde dentro da igreja, está escondido. Ela está escondida, porque ela está escondendo a sua real condição espiritual, que ela está mal. O fogo já não existe dentro dela, não ora mais, não lê a Bíblia, não é fiel, não é dizimista, não faz mais votos, não faz mais prova com Deus. É aquela pessoa que dentro dela o fogo já se apagou. E a pessoa não percebe, a pessoa não enxerga que ela está mal. Só vai enxergar depois que perdi tudo. Que ela vai dizer, poxa, eu tenho que me consertar, eu tenho que largar isso aí. Eu tenho que voltar a ser fiel a Deus. Quando Israel então percebeu o erro e clamou a Deus, o que Deus fez? Olha só no versículo seguinte. Versículo 8. Diz assim no versículo 8: enviou o Senhor, olha a resposta de Deus, olha como que foi a resposta. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Deus respondeu de que maneira? Enviando quem? Enviou um profeta. Você já viu que cada pastor um é diferente do outro? Você já viu que tem pastor que às vezes ele é um pastor que prega muito forte, muito duro. Parece que toda a reunião dele é um puxão de orelha que ele dá. Tem pastor que é pastor de fé. É aquele pastor que inflama o coração da pessoa, ele passa fé para a pessoa. Tem aquele pastor que é de palavra, ele edifica, alimenta a igreja. Você pode ver que Deus sempre manda para a igreja o pastor que a igreja está precisando. Quem me colocou aqui com vocês foi Deus. No dia em que Deus vê que você está precisando de um outro pastor, Deus vai me trocar, vai me colocar onde Ele vê que eu preciso ir. Aonde Ele vê, eu preciso colocar o Fernando ali, Ele vai me colocar lá. E Deus vai colocar o pastor que vocês estejam precisando aqui. Ou é evangelista, ou é um pastor de fé, ou é um pastor mais duro, não sei. Deus, quando Ele fala com a igreja, com o povo, Ele manda o profeta. Deus aqui mandou o profeta. Deus manda o profeta para a igreja, quando Ele vê a necessidade da igreja, o que a igreja precisa. Então Ele vai lá e manda aquele profeta. Deus ouviu o clamor do povo, foi lá e mandou o profeta, e o profeta falou assim, enviou o Senhor o profeta aos filhos de Israel, que lhe disse, leia aí comigo, versículo 8, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimia, e os expulsei de diante de vós. O que diz aí? E vos dei o quê? E vos dei essa terra. Essa terra que vocês estão hoje habitando. Deus está falando, fui eu que dei para vocês. Fui eu que te dei. Essa terra de fontes. Essa terra rica. Quem deu para vocês fui eu. Mas olha o que diz aqui no versículo 10. E eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou, Deus dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, que é o Deus de pau, de pedra e de barro. Quer dizer, vocês estão dando ouvido a esses deuses. A Baal, não dê ouvido a ele. Mas Deus diz assim, mas não deste ouvido a minha. Israel deixou de dar ouvido a Deus para dar ouvido a ídolos. Olha o que o profeta falou, vocês estão sofrendo nessa terra que Deus deu,
Porque vocês deixaram de ouvir a Deus. Vocês têm a promessa, vocês são filhos de Abraão, filhos da promessa, mas mesmo sendo filho da promessa, mesmo tendo a terra próspera, vocês estão sofrendo porque abandonaram o Senhor e passaram a dar ouvido a ídolos, a deuses de pau e de pedra e de barro. Aí, olha o que diz aqui em seguida, versículo 11, vamos continuar lendo. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho. Para um pouquinho. Deus mandou como resposta o profeta. É o que eu estou fazendo aqui, pregando para vocês. Depois que o profeta pregou, o anjo veio e fez isso aqui, ó. Ficou sentado. Só observando a reação. É isso que Deus faz. Quando acaba o culto, sabe o que Deus faz? Fica olhando a tua reação. Se você vai largar o pecado. Se você vai vir se batizar. Se você vai passar a ser dizimista. Ou vai sair daquela porta para fora e vai continuar igual. O anjo ficou ali sentado debaixo do carvalho, olhando a reação daquele povo. Até que apareceu um homem chamado Gideão, que quando ouviu a palavra daquele profeta, saiu da caverna e foi malhar o trigo. Ele disse: se Deus é comigo, se eu tenho uma promessa, se eu estava sendo culpado pelo sofrimento, pelo meu sofrimento, então a partir de hoje eu vou mudar. Quando aquele homem saiu para malhar o trigo, logo Deus de imediato apareceu para ele e disse: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Quando Deus falou para Gideão: o Senhor é contigo, o que Gideão fez? Logo mostrou a sua condição. Senhor, mas eu, o mais pobre, olha como eu estou chegando aqui. Olha como eu estou chegando, eu sou o mais pobre de Manassés. Pode Deus ser comigo, uma pessoa tão insignificante, tão pequena como eu? Não importa o seu estado, como você está chegando aqui. Não importa quem você seja. Sabe quem Deus está procurando? Quem tome posição. Você pode ser pobre, você pode falar errado, você pode ser uma pessoa que chega aqui cheia de defeitos, mas se você tomar posição, ter posicionamento diante de Deus, ser um revoltado, Deus escolhe você. Sabe por que Deus é com a Universal? Sabe por que Deus, Ele abençoa a Igreja Universal? Não é porque ela é a melhor igreja não, pessoal. Nós não somos melhores do que ninguém, do que nenhuma igreja. Mas o pastor da igreja, deixa eu ver aqui para não falar errado, o pastor da igreja metodista falou para os membros da sua igreja: ó, a gente só vai abrir o ano que vem. Só vamos abrir o ano que vem. Não está preocupado. Você vê os pastores da Universal, nós estamos aqui de plantão todo dia na igreja. Não teve um dia que eu não vim na igreja. A Igreja Universal toma posição, está em crise, está em pandemia, vamos trabalhar mais. É reuniões online, vamos mandar mensagem no WhatsApp. É o pastor que faz o trabalho social todo dia. Domingo passado distribuímos 40 cesta básica. Nessa semana, dezenas de cesta básica. É cultos online, e a gente não para de trabalhar. E a gente espera só uma autorização para voltar logo tudo ao normal, todos os horários. Não pode ter todos os horários ainda, é só 3, então vamos fazer os 3 horários. Domingo é só 2, então a gente faz 7 e 9. A gente está ansioso para querer trabalhar, querer ganhar almas, querer evangelizar. Voltar o trabalho no hospital, o trabalho no presídio. E tem pastores que estão nem aí, já falaram para os membros: ó, a gente só vai voltar o ano que vem. A igreja Congregação Cristã, mesma coisa. O pastor falou o seguinte: a gente só volta o ano que vem. Vamos esperar acabar isso aí, a pandemia, a gente só volta o ano que vem. Aí você vê por que Deus entrega rede de televisão na mão da Universal. Por que a Igreja Universal cresce no mundo todo?
Você vê a Igreja Universal com programas de televisão 24 horas. Você vê a Igreja Universal com rádio. Não é que nós somos melhores, não. Nós somos como Gideão, que falamos: Senhor, mas eu sou mais pobre. Gideão logo mostrou a sua condição para Deus: Senhor, o Senhor vai me usar para livrar Israel, a mim. Eu sou mais pobre, eu não sou ninguém, eu sou o menor da casa do meu pai. Por que eu? Mas porque ele era um homem que tomou posição diante da palavra do profeta. Ele não ficou escondido na caverna. A reação daquele homem provocou uma atitude de Deus. Deus logo foi até ele: eu sou contigo. Não interessa se você é pobre, se você não tem exército, se você não tem dinheiro. Agora eu sou contigo. E você vai vencer todos os midianitas como se fosse um só. Porque eu sou contigo. Para quem não sabe, os midianitas eram mais de 120 mil soldados. A Bíblia fala que era como a areia da praia do mar. Tamanha era a quantidade de cavaleiros, de cavalo, de camelo, de exército que vinha contra Israel. Gideão, com 300 homens, venceu um exército de mais de 120 mil. Por quê? Porque Deus estava com ele. Deus passou a ser com aquele homem que tomou posição, que saiu da caverna. É isso que Deus está esperando: você vir para o altar, você depender dessa palavra aqui, ó. Não ficar apavorado pelo que acontece lá fora, não. Tem pessoas, poxa, que a gente até se assusta, porque a gente imaginava que a pessoa era de fé, era uma pessoa de Deus, uma pessoa que estava na fé. A gente vê a pessoa apavorada, desesperada. A gente jamais poderia imaginar que aquela pessoa iria estar apavorada. Apavorada está o mundo, porque eles não têm isso aqui, ó. A gente não vive pelo que vê, pelo que sente, pelo que passa no jornal, vive pelo que está escrito. Se está escrito que a terra que Deus nos deu é boa, que a gente vai arrebentar, eu vejo essa época, a oportunidade de Deus, dar tudo na mão de vocês. Tudo. Não quero saber se o desemprego está aumentando 25%. Eu não quero saber se está aumentando o número de pessoas buscando ajuda para aquelas pessoas que perdem emprego, buscando recurso de governo. Eu não vivo dentro do plano do mundo, eu vivo dentro do plano de Deus. Eu vivo dentro da promessa de Deus. Um exemplo para ilustrar melhor. Jesus, quando entrou no barquinho com os discípulos, falou assim: ó, nós vamos passar para o outro lado. Jesus falou que eles iriam passar para o outro lado. No meio do caminho veio uma tempestade, aquele barco quase afundou. E os discípulos apavorados: mestre, acorda, estamos morrendo. Jesus acordou, repreendeu o vento, a tempestade e repreendeu os discípulos: homens de pequena fé, por que duvidaste? Porque Jesus tinha dito que iria para onde? Para o outro lado. Então acabou, meu amigo, é o que está escrito aqui, ó. Nós somos herdeiros de Deus. Não interessa a tempestade que vem no mundo, eu vivo pelo que está escrito, pela promessa. A minha fé está aqui. Eu vivo dentro do plano de Deus, da vontade dele, do que ele quer para mim. Praga nenhuma vai chegar na minha casa. Agora, a Bíblia não fala que a gente não vai estar no meio do fogo cruzado. A Bíblia não fala disso. A Bíblia mostra que nós podemos estar no meio do fogo cruzado, mas o mal não vai tocar na gente. Como quando diz no Salmo 91, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Olha só, 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai cair. Imagina, cai 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, e você de pé. O que é isso? Você pode estar no meio de um fogo cruzado, todo mundo caindo, guerra para todo mundo, mas você não vai cair.
Então a pessoa que ela tem um fogo, a pessoa que tem a vida no altar, nessa hora, ela diz assim: Deus vai me honrar nessa hora. Porque está escrito que Deus dá trabalho para o pecador, para ele ajuntar, amontoar e pegar tudo e dar na mão de quem serve a Deus. Eu sirvo a Deus, eu sou fiel a Deus, eu tenho a vida no altar, eu vou arrebentar. Então o coração dela não anda desesperado, apavorado, com medo. O coração dela anda com uma certeza que ela vai arrebentar. Você pode ver que Deus separou os 300 para estar ao lado de Gideão, aquele revoltado. Aonde que foi que Deus separou os 300? Aonde que foi, pessoal? Na fonte de Gideão. A terra era cheia de fontes. Terra de fontes. O Israel é um deserto. Eu já estive lá. A gente anda por Israel, é deserto, 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 é só deserto. Mas aquela terra que Deus deu, havia fontes, havia mananciais. Não havia, Deus está falando, aqui não vai haver miséria, o que vocês plantar, vocês vão colher. Você pode ver que Deus mandou Gideão ir na fonte para separar os 300, porque era uma terra cheia de fontes. Mas tem muita gente que mesmo com a Bíblia na mão, com a promessa na mão, está sofrendo. Como esse povo. Por quê? Porque tirou a vida do altar. Inventa uma porção de desculpa para não vir no altar. Pode fazer tudo. Pode ir no mercado, pode passear no calçadão de Caraí, pode correr, pode fazer exercício, pode passear com o cachorrinho, pode ir trabalhar, mas vir na igreja, eu vou morrer. Vir na igreja, parece que a pessoa, se ela vir na igreja, vai ter aqui uma porção de vírus espalhado e vai pegar ela e vai matar ela. Então é melhor a pessoa não vir. Porque a pessoa, quando ela está aqui, meu amigo, com essa palavra, imagina, é claro que nós pastores, estamos tomando todo o cuidado, mas se Deus não nos guardar, a gente está todo dia na rua, pastor Vinícius está todo dia na rua, distribuindo cesta básica, fazendo visita. Nós, os pastores, estamos todo dia aqui de plantão na igreja, tendo contato com todo tipo de pessoas. Tu acha que só usar máscara guarda a gente? Deus também guarda, porque Deus está vendo a posição. Nós estamos tomando posição nessa batalha. Não estamos despedindo vocês, dizendo, pessoal, só vai abrir igreja o ano que vem. Não, tem gente se suicidando. Mandaram um vídeo para mim de um rapaz que se jogou debaixo do caminhão aqui, em Niterói. Foi alguém de vocês, foi um membro que mandou, pastor, esse rapaz se suicidou faz 2 semanas atrás, por causa de depressão. O que levou ele até depressão, eu não sei se foi desemprego, miséria, problemas familiares. O cara se jogou debaixo do caminhão. Como eu, profeta, homem de Deus, vou ficar falando que a igreja só vai abrir o ano que vem? A igreja está aberta todo dia. Ainda quando não estivesse tendo culto, a igreja estava aberta. Por isso que Deus é com essa igreja. Nós somos como Gideão. Senhor, mas eu, o mais pobre, o menor. Mas Deus fala, Gideão, você é o menor, é o mais pobre. Você não tem condições, mas você tem o que eu estou procurando. Revolta. Você tem aquilo que eu estou procurando. Atitude. Está todo mundo lá na caverna. Está todo mundo escondido, dizendo amém, glória a Deus. Quer ficar assistindo só santo culto no seu lar? Você está aqui do lado de fora. Estou procurando isso. Alguém que não aceita, alguém que crê nessa palavra, alguém que entende que essa é a hora que Deus quer abençoar. Deus quer mostrar para o mundo que Ele é Deus. Agora, já nessa hora. Quando Deus viu essa revolta, a Bíblia diz que os
Espírito do Senhor. Você pode ler em sua casa, Juízes 6. O Espírito do Senhor se apossou de Gideão. O Espírito de Deus quer se apossar da tua vida, para fazer diferença nesse mundo. Como diz em Atos, livro de Atos, capítulo 1, a Bíblia fala: recebereis poder ao ser batizado com o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito de Deus, você tem poder. Quero ver quem vai derrubar você. Quero ver quem vai acabar com você. Não tem quem vai acabar com você. Não tem quem derrube você. Amém, pessoal? Você está com a vida no altar ou você tirou ela do altar? Esse fogo existe dentro do seu coração ou esse fogo se apagou? Você é uma pessoa que deixou o fogo se apagar. Então que hoje você se desperte. Não espera perder tudo. Não espera chegar a uma situação onde você esteja à beira da morte para se despertar. Poxa, eu me afastei de Deus. Eu abandonei a fé. Deixei de ser fiel a Ele. Assim como Deus mandou o profeta para falar para o povo, eu sou boca de Deus aqui. Talvez essa mensagem não sirva para todo mundo, mas está servindo para alguém. Alguém que esteja afastado do altar. Esse fogo já não existe mais dentro de você. E Deus quer colocar esse fogo dentro de você hoje. Fiquem de pé, por favor. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, que esse